Dou as boas-vindas a todos que nos ouvem e aqueles que estão aqui conosco essa noite, para falar de um tema impopular, e toda vez que a gente vai tocar nesse assunto, qual é a intersecção entre a igreja, o reino de Deus e o momento político, não somente do nosso país, mas os diversos momentos políticos que nós vemos ao longo do mundo, como a guerra que recentemente que tem acontecido entre a Rússia e a Ucrânia. E nós, corpo do reino, discípulos e discípulas do reino, precisamos compreender qual é o nosso papel nesse momento. Esse ano eu optei em fazer uma única mensagem a respeito desse tema, pois na semana que vem nós começaremos uma série de mensagens sobre família. Antes que a casa caia, é a série de mensagem que inicia no próprio domingo. E por falar nesse tema, no dia 15, nós teremos aqui, nesse espaço, uma palestra para casais sobre relacionamento, o reino de Deus e os relacionamentos saudáveis, chamada Relacionamento Blindado. Eu vou passar uma lista de inscrição, é interessante nós sabermos quem vem, até para que nós nos preparemos para receber tanto as pessoas que aqui estão, quanto nossas visitas. Tá bom? Antes de entrar nesse tema, eu quero orar mais uma vez e pedir que vocês orem comigo. Pai querido, nós pedimos sabedoria do alto diante de um tema tão delicado, num momento muito específico, de questões tão profundas que têm tirado a paz do coração de muitas pessoas, inclusive alguns de nós. E só a sabedoria do Teu reino pode nos ajudar a ver com clareza, através de uma nova perspectiva, uma nova percepção, o que tem acontecido na história do mundo desde que nós a conhecemos como história. Em especial hoje, nesse tempo. E mais que isso, ó Deus, aqui estão reunidos discípulos e discípulas do Teu reino, que, orientados por esse reino, precisam saber como proceder diante de cenários políticos polarizados como esses. E por isso te pedimos graça e misericórdia, para que haja percepção, consciência e ação como discípulos e discípulas do Teu reino. É o que nós pedimos, oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Votação sem devoção. A cosmovisão cristã em tempos de polarização política. Vamos falar um pouquinho a respeito do que eu chamo de tempos de polarização política. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que eu tenho chamado de sociedade do cansaço, principalmente no contexto pós-pandemia. O cansaço, como eu já tenho dito, ele proporciona a perda da empatia. Dificilmente quem está cansado tem empatia um pelos outros. A sociedade que estamos vivendo, ela é uma sociedade de desencontro de informações. Outro dia, um filho chegou da escola e falou para a mãe: mãe, briguei na escola. A mãe falou: tudo bem, eu vi no YouTube. Ou seja, as informações elas chegam mais rápido do que a gente às vezes, e de muitas maneiras, de maneiras distintas, e isso é um ambiente vasto para as famosas fake news, porque todo mundo coloca o que quer, da forma que percebe, da maneira que interpreta nas redes sociais, em todos os lugares de forma geral. Nós estamos hoje numa sociedade com múltiplas faces. O que vale é a minha experiência, ou como nós dizemos ao abrirmos a boca de forma politicamente correta, é a minha percepção a respeito do fato, ou até onde eu sei, são frases comuns que caracterizam o momento que nós vivemos e a maneira que nós enxergamos esse momento. Ou seja, a experiência, ela roubou o lugar do afeto. Mas vale estar certo do que olhar para o outro e entender meu papel na vida do outro. Temos sido diariamente desafiados a gerir as nossas emoções, mas entendemos também que a emoção dá cor à vida, e até onde elas têm que ser geridas e até onde elas podem ser libertadas a ponto de nós impactarmos ou
tratarmos a respeito daquilo que está no nosso contexto. E todo mundo que pensa diferente da gente continua sendo tratado como herege à luz do que tem acontecido, que sempre vem acontecendo desde a Idade Média. Se você pensa diferente, você é um herege, você não faz parte do meu reinado, você precisa sair do meu reino, você é totalmente inimigo, eu levanto barreiras e armas. A ponto de o tema política e religião ter se tornado algo tão cansativo. E existe também aqui uma outra questão que nós vamos falar já já. Existe uma intolerância ou uma falta de compreensão do papel do cristão no ambiente político de qualquer lugar. A nossa matriz religiosa mudou. A espiritualidade do reino se tornou a espiritualidade dos gurus. Então eu fico procurando gurus, mentores, heróis, pessoas que possam atender à minha demanda ou à minha percepção nesse contexto de desinformação, onde todo mundo que fala diferente de mim acaba se tornando herege. A forma, a lente que nos conduz a essa realidade é a lente do duvido de tudo. E só acredito naquilo que eu escolho acreditar. E essa é a verdade que eu creio. A verdade, ela deixou de ser uma verdade comum e parece que se tornou uma verdade totalmente particular. Se você tem a mesma verdade que a minha, ou pensa como eu, você é uma pessoa boa. Se a sua verdade é diferente da minha, você não presta. Como diz um filósofo que há pouco tempo eu li, nós estamos vivendo a época da pós-verdade. Não basta ser a verdade, eu preciso sentir a verdade, é o que ele diz. E na definição dele a respeito de pós-verdade, esse filósofo diz que é o momento em que os fatos objetivos são menos influentes que as emoções e as crenças pessoais na modelagem da opinião pública. Eu preciso me sentir bem com aquilo que as pessoas estão falando, o que as pessoas dizem precisa me fazer bem, isso é mais importante do que os fatos. E eu ia trazer até uma referência de um livro muito bom, que a Mala, lá num curso que eu fiz com ela, indicou. Eu recomendo que todos leiam, caso vocês se interessem também. E com isso, em debates políticos, a base da discussão é a emoção. É como nós conseguimos incitar a emoção no outro ou cutucar o outro a ponto dele se desestabilizar emocionalmente e junto com aqueles que nós acreditamos caminhar com a nossa verdade, nós acabamos nos desestabilizando com eles e nos tornamos verdadeiros experts de assuntos das mais diversas áreas, inclusive política, nas redes sociais disponíveis no mercado. E o que mais surge atualmente são redes sociais disponíveis. Aliás, eu falei de um livro que eu não me lembro, mas há outro que eu li. Aliás, tenho 3 obras literárias muito boas a respeito da percepção política, não somente no Brasil, mas no mundo. Um deles se chama Brasil Polifônico. E David Lago, autor desse livro, ele vai dizer: nós precisamos de menos especialistas do óbvios e de teóricos de clichê. Menos gente que fale isso mesmo e mais gente que pare para refletir sobre o seu papel diante de um cenário político polarizado. E quando o assunto são os evangélicos, é lançada uma grande nuvem de fumaça que tem vários motivos. Se você não sabe, no censo de 2016, 3 a cada brasileiros com mais de 16 anos foram contabilizados como evangélicos. Mas que nuvem de fumaça é essa que eu me refiro? Eu podia gastar horas, uma série inteira a respeito dessas nuvens de fumaça. É um assunto que me interessa muito, mas eu quero levantar apenas 3 aspectos dessa nuvem. O primeiro: a história mundial é uma grande nuvem de fumaça. Nós temos uma certa antipatia ao movimento cristão ao longo da história, devido às atrocidades que eles fizeram. Mas nós nunca paramos para pensar se essas atrocidades são frutos do movimento cristão ou da percepção polarizada de pessoas a respeito dos movimentos cristãos, ainda que sejam as cruzadas da Idade Média e da Idade das Trevas. Nós precisamos, então existe uma grande antipatia que lança essa nuvem de fumaça, porque desde que Jesus colocou os pés, encarnou-se na história e colocou seus pés na história, as pessoas começaram a interpretar o que Jesus quis fazer, dizer, ser e viver, e assim criaram as suas verdades a respeito disso, movimentando grandes guerras ao longo do mundo, guerras essas que acontecem até hoje. Sendo um pouquinho mais específico, eu preciso entender a nuvem histórica de fumaça brasileira. Essa então eu gastaria aqui muitas horas. Mas desde o movimento jesuíta, que cristianiza o Brasil, debaixo da lei da cruz e da espada, se você não se converter à religião dominante, você é morto pela espada. Essa era a lógica de colonização quando o Brasil foi colonizado em 1500.
Depois disso, começam a surgir histórias eclesiásticas, também todas com a sua motivação própria, e existem dois tipos de cristianismo histórico. Os históricos tradicionais, como costumeiramente dizemos, que são diretamente ligados à reforma protestante do século XVI, o qual está a denominação dessa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que chega ao Brasil em 1859. Nós precisamos entender, diante disso, que um fato histórico estava acontecendo no mundo, um fato histórico estava acontecendo no Brasil, e Deus, naquela época, levanta igrejas que respondam, tragam respostas do reino para aqueles fatos históricos. Um outro protestantismo histórico muito conhecido é o protestantismo histórico pentecostal, uma palavra comum para quem está no meio religioso, talvez incomum para você, mas que caracteriza-se por manifestações do Espírito. Vamos dizer assim, isso serve para a gente por enquanto. E essas manifestações começam a surgir denominações em 1910, 1911, que valorizam muito mais as manifestações do Espírito do que a letra, do que o texto bíblico, característica comum nas igrejas históricas tradicionais. E depois disso vem muitas outras, os eclesiásticos, os para-eclesiásticos, mas por enquanto eu quero ficar por aqui. Em geral, o crescimento do movimento evangélico no Brasil está aí, no IBGE, nos IBOPs, e o crescimento da bancada evangélica no Brasil não tem proporcionado um país melhor. Pois se país melhor fosse resposta ao crescimento da bancada evangélica e do movimento evangélico no Brasil, nós estaríamos pelo menos muito melhor há alguns anos atrás. Não é isso a resposta. Muito menos líderes evangélicos resolvem o problema do país. Israel teve lá não sei quanto, 29 reis, vamos supor, eu não lembro, você pode me cobrar essa informação depois, eu tenho ela anotada e registrada, mas dos 29, 6 ou 7 foram reis que realmente fizeram alguma coisa por Israel. O que não vale fazer para o nosso contexto atual aquele versículo bíblico que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque o Brasil nunca vai ser uma nação do Senhor, pelo menos nesse contexto. Aquele versículo servia para um contexto onde povo estava relacionado diretamente à existência de um Deus. É bem local, é bem pontual em relação àquele momento histórico do Antigo Testamento. E hoje nós vivemos num país de muitas religiões, muitos credos, e não tem cabimento nenhum usar um texto daquele nesse contexto, porque só vai servir para mim como pretexto. Dentro dessa lógica, volto a repetir. O crescimento da bancada evangélica, então, não é uma resposta. O crescimento de evangélicos do Brasil não é uma resposta para o que está acontecendo atualmente. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão. Hoje, quando eu lancei nas redes sociais a cosmovisão cristã diante do cenário político e polarizado do país, alguém entrou imediatamente no meu Instagram, no Instagram do Galpão, não no meu, né? Aliás, 2 pessoas entraram. Uma delas falou assim: Cláudio, você vai tocar num tema muito delicado, já estou orando por você. Essa foi a primeira que eu ouvi. E a segunda falou assim: o que é cosmovisão? Uma palavra às vezes que é comum para mim, pode ser incomum para você. Eu trouxe uma definição, eu acho que ela é bem simples e fácil de entender. Se você tiver pergunta, eu posso também responder agora ou posteriormente. Cosmovisão é a forma como entendemos a vida humana, que depende da concepção que temos da história humana. E a grande pergunta que a cosmovisão faz: qual é a parte real da qual a minha história de vida faz parte? Ou seja, é a maneira que eu percebo, interpreto e levanto meus questionamentos a respeito da vida. Isso é cosmovisão, é uma visão cósmica, é uma visão além de mim mesmo, que faz parte também do meu ser. Essa semana eu estava lá na minha aula de canto e tenho tentado cantar ferozmente. Eu acredito que vocês me elogiam um pouquinho, porque eu preciso de incentivo emocional. E conversava com a minha professora de canto o seguinte: ninguém tem livre-arbítrio, nem quem não crê em Deus. Porque ainda que você tenha uma opinião, ela é formada com base em outras opiniões, dos livros que você leu, das pessoas que você ouve, das pessoas que influenciam a sua vida, e você acaba tendo uma opinião formada de uma outra forma, e nunca ninguém tem livre-arbítrio. Informação se constrói em cima de informação. Já dizia Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim sendo, eu acho que a grande pergunta em processos de eleição, ela se divide em 3 outras perguntas menores. Quem governa
a história e as histórias. E por que história duas vezes? Quando eu falo história, a história de uma forma geral, e histórias, a sua história, a minha história, a nossa história, a história da nossa cidade, a história do nosso bairro, a história do nosso país, a história do mundo. E para onde essas pessoas estão nos conduzindo, talvez seja o segundo questionamento, quando nós pensamos em alguém que possa conduzir e governar a nossa vida, e por mais, eu creio que no frigir dos ovos, tudo que nós queremos, da forma mais objetiva e mais simples o possível, é sermos amados por alguém que gosta da gente. Essa é a grande pergunta que rege qualquer processo de pensamento, essas são as perguntas que regem qualquer processo de pensamento, quando eu penso em escolher alguém para governar a minha vida. Entretanto, trazendo algumas características daquela cosmovisão enevoada, comum, evangélica, eu boto evangélica entre aspas, normalmente nos meios de círculo mais próximos, eu chamo de visão gospel, de forma pejorativa mesmo, é que nós vivemos hoje um movimento evangélico separatista quanto à consciência da sua presença na sociedade. Nós entendemos que nós temos algo que nos diferencia das pessoas, e até aí não tem problema nenhum, se fosse só esse o pensamento, mas essa forma de pensar, ela normalmente espelha muito mais a nossa vaidade do que a nossa missão. Nós somos aqueles que Deus chamou e vocês são o mundo. Nós olhamos a realidade dessa forma. Uma segunda característica, e aqui eu vou usar duas palavras difíceis, antagônicas, ou seja, uma numa direção, outra na outra, mas real, quando a gente olha para a cena da cosmovisão evangélica normal e comum. Nós vivemos uma distopia quanto ao agora e uma utopia quanto ao amanhã. O que é uma distopia quanto ao agora? Eu olho para o agora e eu vejo uma coisa que não é a realidade. Eu crio uma realidade entre o meu papel como discípulo e discípula do reino, no dia a dia da cidade, do bairro, da política, como se eu quisesse que tudo isso me proteger dentro de uma redoma a respeito de todos os problemas sociais, políticos, econômicos existentes, que me afetam no meu dia a dia. Então eu tenho que criar uma realidade distópica, fora de mim mesmo. Então eu entro nos meus guetos, eu entro nas minhas bolhas, nos meus bolsões, e aqui eu fico cantando músicas legais, ouvindo palavras para minha inspiração, porque eu preciso estar mais animado e me torno incapaz de viver um agora, sendo discípulo de Jesus, influenciando o meio em que eu estou. E a utopia do futuro é que nós sonhamos numa eternidade sem economia, sem política, sem organização de cidade, mas quando eu olho para Apocalipse, eu vejo a organização do reino descendo sobre a organização dos homens, o espaço de Deus sobre o espaço dos homens e reorganizando tudo isso. Então é uma utopia achar que nós simplesmente ganharemos umas belas roupas que devem ser brancas, é o que a gente cria na cabeça de imagem, de metáfora, com algumas asas também, e Deus fez algum botox, algumas lipoaspirações na nossa vida e colocou assim uma lista na nossa frente, falou com que idade você quer voltar a ser, qual é a sua melhor versão, e Ele vai nos introduzir lá numa HD ou um pendrive, dizendo assim, agora você está formatado na sua melhor versão, todo mundo de abdômen, tanquinho sarado, super inteligente, sábio e culto. É isso que a gente imagina que vai ser a eternidade, e não é nada disso. Pelo menos a Bíblia me diz que não é nada disso. Uma outra característica da cosmovisão evangélica, o gospel comum, que ela é enviesada por uma narrativa humanista. Nós olhamos para Deus preocupado conosco mesmo. Nós olhamos para Deus para que Deus cuide de nós. Mas quando eu olho para o Evangelho diz, Deus está olhando para você, para que você influencie o meio onde você está envolvido. E por fim, para não ficar aqui enchendo a cabeça de vocês com coisa ruim e para as coisas boas, uma outra característica da cosmovisão evangélica é comum, que ela é encolhida quanto ao propósito de sua existência. Nós ainda achamos, em século XXI, que se nós ficarmos fechados dentro das nossas quatro paredes físicas ou espirituais,
as coisas não irão nos alcançar. Eu estou acompanhando um seriado no Amazon Prime, lá vai o jabá, né? Chamado O Senhor dos Anéis. Vocês já viram O Senhor dos Anéis, não viram? Agora tem seriado. E lembra do Frodo? Então, só que esse seriado acontece anos da época do Frodo, 100 anos mais ou menos. Mas estava lá o país do Frodo, o país não, o povo do Frodo, escondidinho, e eu comecei a prestar atenção. Todos os povos tinham do Frodo também, e o do Frodo tinha um negócio interessante, todos eles tinham plantas na cabeça, plantas na roupa, e trabalhando. Quando surgia um perigo, fazia assim todo mundo, ó, só via mato, porque aquela planta era para camuflar eles, para que ninguém atacasse eles. É assim que eu vejo o movimento evangélico brasileiro hoje em dia. Pareceu um problema, se esconde. Se esconde. Nós estamos encolhidos quanto ao nosso propósito. Mesmo assim, a Bíblia nos chama a enxergar o momento atual diante de duas percepções, de governo e de governos. Certa feita, em Mateus capítulo 22, Jesus e seus discípulos, com alguns partidários de Herodes, política, alguns partidários de Herodes, se encontraram e disseram para Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina o caminho de Deus. Olha só a pergunta capciosa. E é de acordo com a verdade, é imparcial, não demonstra favoritismo político. É uma pergunta política. Perguntaram para Jesus: agora nos diz, o que o Senhor pensa a respeito disso? É certo pagar imposto a César ou não? É uma pergunta totalmente política. Aí Jesus respondeu: de César. 22, 21. Então deem a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. Nós, discípulos e discípulas do reino, estamos debaixo de dois governos com ordens de importâncias diferentes. Nós temos que pagar nossos impostos, nós temos que viver nas nossas cidades, nós temos que corresponder às demandas da nossa cidade, nós temos que estar envolvidos com a cidade, mas existe um governo maior que é o governo de Deus. É isso que Jesus está respondendo. Não dá para nos escondermos como hobbits no meio do mato. Nós temos que olhar. Não dá para, quando falar o pastor ou alguém, qualquer pessoa, fala o pastor, falar assim: vamos falar de igreja e religião, postar simplesmente no Facebook que igreja e religião não se misturam. Isso é uma mentira. E vou provar para vocês biblicamente por quê. Quando Deus cria todas as coisas, e esse texto foi escrito por Moisés, num momento político e religioso, ele diz que existe um rei que cria todas as coisas. Esse é Deus. Quando o pecado, que a gente comumente conhece como pecado, aparece, a proposta de Satanás é falar assim: o rei não é Deus, o rei é você. O que é isso além de política e religião? A grande pergunta de Gênesis 1, 2 e 3 é: quem está governando a nossa vida? É um governo com Deus no centro ou um governo com o ser humano no centro? E a humanidade foi punida por causa disso. Quando chega em Gênesis 11, Deus espalha os povos pela terra. E cada povo precisa montar o quê? Seu sistema de governo e política. Os Césares. A única questão é que depois de Gênesis 3, qualquer governo é idólatra e pecaminoso. E é por isso que Jesus também volta, vive, morre e ressurge ao terceiro dia, para apontar para o final dos tempos, lá em Apocalipse. Quem está na minha classe de Apocalipse de quinta-feira sabe do que eu estou falando, e falar assim: Deus é quem governa. E João escreve em Apocalipse para 7 igrejas na Ásia, diante de uma estrutura de propaganda e marketing enorme do Império Romano, que começa na Ásia e termina lá na Europa, e fala assim: corrijam a sua bússola espiritual, porque vocês precisam falar que não é César que é Deus, não é César que governa, é Jesus. Por isso, no capítulo 4 de Apocalipse,
João escreve que ele foi levado para cima, para uma outra percepção. Não teve um guindaste espiritual que pegou João, Deus não colocou asinha em João. Venha e veja o mundo de outra forma. Suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá. A visão que João tem, se você quiser saber mais, venha nas quintas-feiras, não nessa, porque eu vou cuidar da Cláudia, aniversário dela. Ele nos mostra o seguinte, que a competência dos poderes, direitos e deveres dos Césares está debaixo da competência do poder de Deus. É isso que Apocalipse vem mostrar. E todo mundo quer descobrir o que é 666. Você quer saber o que é 66? 666? Quer saber? Também não sei. Mas quando eu descobrir eu conto. Mas não é isso. Entendeu? O pessoal quer estar mais preocupado com o número da besta que aparece em Apocalipse, quando Apocalipse trava a língua, também fala do número de Deus. Esse eu não ouço ninguém falar. Não, o da besta que interessa. Claro, o da besta vira propaganda de filme Hollywood, deixados para trás, megido, e seja lá o que você queira assistir. Mas o número de Deus, falando que Deus governa, ninguém fala. Ou seja, os poderes dos Césares estão debaixo dos poderes de Deus. E quando olha para os poderes dos Césares, dos reis, dos presidentes, de tudo mais, no capítulo 17, João escreve assim: os reis da terra cometeram adultério com ela, com quem? Com a prostituta, com o sistema político mundial. E os habitantes da terra se embriagaram com o seu vinho e sua imoralidade. Então existe um sistema de governo, desde Gênesis 3, entre os diversos reinados, que é corrompido. O que nos leva ao nosso cenário de 2022. A política partidária em qualquer lugar no mundo sempre foi, continua sendo e será corrompida de alguma forma devido, sabe o quê? À essência humana. Não existe política partidária correta e pura. Aí eu buguei. Mas eu tenho que votar no próximo domingo. E aí, Filipinho, como é que fica? A gente fica no meio de uma dialética. Reino de César ou reino de Deus? E agora? Como é que eu saio dessa? A gente tem que ir para a Bíblia, que questiona tudo isso, e procurar nela as respostas. E na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos, pegar a colinha, de 11 a 17, diz assim: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não o creem. Assim, mesmo eles os acusem a praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Apocalipse. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Reparem, temam a Deus e respeitem o rei. Como é que João começa? Por que João escreve isso? Aqueles homens e mulheres ao qual eles escrevem estavam espalhados pelos diversos reinados da terra. Na década de 70 depois de Cristo, Roma investiu uma luta contra Israel, Jerusalém, e espalhou o povo de Deus pelo mundo. Eles estavam debaixo de outros reinados. E Pedro começa a escrever sua primeira, segunda e terceira carta para incentivar
esses homens e mulheres em diversos reinados, diversos governos, a viverem conforme discípulos e discípulas do reino. Nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 2 a 3, Pedro os incentiva a continuarem firmes na sua caminhada espiritual. Ele diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Continuem firmes no reino. É isso. Como um bebê morrendo de fome, continuem firmes no reino. Aí no versículo 5 ele vai falar assim: e vocês também são pedras vivas. Vocês são pedras vivas. Ele fala de que Jesus é a pedra, a primeira pedra, ou a pedra angular, ele usa esses dois termos, mas vocês também são pedras vivas, vocês são a continuidade desse reino, com as quais um templo espiritual é edificado. O reino de Deus é edificado através de vocês. É isso que Pedro está falando. Além disso, são sacerdotes santos. Vocês foram criados para servir aonde vocês estão. Jeremias, capítulo, esqueci, acho que é 29, quem depois de alguém me corrige, viu? Façam prosperar a cidade onde vocês estão, porque a prosperidade de vocês depende delas. É isso que Pedro está falando aqui. E ele vai dizer mais ainda: por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais, e esse sacrifício não é simplesmente acender um incenso, ou fazer um culto bonitinho, não. Mostrem a sua vida para as pessoas, como vocês se sacrificam pelo seu Deus. Impactem a realidade onde vocês estão. E então agora a gente consegue entender o que Pedro está falando no texto lido. Primeira coisa, a plataforma de governo do reino é apresentada através do comportamento de seus discípulos. Essa é a primeira coisa que Pedro fala. A plataforma de comportamento do reino, a plataforma de governo do reino é apresentada através do comportamento dos seus discípulos. Releiam comigo os versículos 11 e 12. Só um minutinho que deu calor. Amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar e entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando julgar o mundo. Sabe o que ele está falando? Diante das injustiças desses reinos que vocês estão, cuidado para não cair na carne e começar a fazer coisa e postar coisa que não tem nada a ver com o seu rei. É isso que Pedro está falando. Cuidado com o que você publica para a vida, porque aqueles que não creem precisam olhar para você e ver bom testemunho, apesar de você concordar ou não, obrigado Jacques, com aquilo que eles estão fazendo. Não é que você não possa contestar o errado, não é isso. Porque se você abrir a Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro levanta e fala assim: viu, se aquilo que os reis estão fazendo, os Césares estão fazendo, não está de acordo com a lei de Deus, vai lá e contesta os reis. Ele não está falando a respeito do argumento, ele está falando a respeito da forma como argumentamos. Porque nós devemos argumentar política no viés do reino, de maneira a impactar positivamente a vida das pessoas que recebem a mensagem. A plataforma do reino deve ser apresentada através do nosso comportamento. Porque assim, se alguém falar para você que você está fazendo algo ruim, quando verem você fazendo isso, eles não vão falar: olha como é que o Cláudio, a Juliana, a Magali, como é que vocês são pessoas inteligentes, não é isso. Eles vão falar assim: existe realmente um Deus na vida dessa pessoa, um Deus que aparece na postura dela. Você pode até concordar em discordar, não é essa a questão, mas a forma como a gente discorda comunica. Em segundo lugar, a plataforma do governo do reino não é defendida pelo caminho da rebelião e da guerra contra os reinos. Pedro, nos versículos 13 e 14, diz assim: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades
e seja o rei como autoridade máxima. Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Submetam-se aos seus reis. Se foi eleito alguém que você não concorda, submeta-se a ele. Posicione-se por não concordar através das vias legais. É isso que Pedro está falando. Vai lá. Você não concorda, mas não adianta fazer rebelião. Não adianta xingar quem foi eleito. Eu espero que todos os que me ouvem aqui e vão me ouvir continuem meus amigos depois disso. Vocês entendem? Nós estamos escravos, e aqui daria pano para manga, de algumas construções ideológicas humanistas que atravessam a nossa vida cristã como discípulos e discípulos. E nós entramos no calor desse discurso, sem sair como João saiu, levado por Deus em Apocalipse 4, e olhar a cena toda a partir da manifestação do reino. Logo, acabamos sujeitos a essa cosmovisão comum gospel, porque nós não queremos nos distanciar e sim nos envolver conforme a carne dita antes, ou sem respeitar quem foi eleito. Existem leis. Dentro da nossa igreja há leis que eu preciso atendê-las. E nem todas eu concordo. Aliás, recentemente saíram algumas absurdas. E eu discordo plenamente de cada uma delas. Mas não basta eu gritar eu discordo e fazer que nem um pastor fez e colocar os documentos privados da nossa igreja nas redes sociais e criou um burburinho tão grande que foi parar em um dos jornais de grande veiculação do Brasil. Não é isso que eu tenho que estar lá sentado com os outros homens e discutir dentro das leis os meus valores e os meus princípios do reino que estão sendo atravessados. E caso aquele que eu eleja também, se for eleito aquele que eu gosto, eu preciso também ir lá e olhar para ele com esse mesmo olhar, porque ele erra, porque todo governo partidário é corrompido. Em terceiro e penúltimo lugar, a plataforma das virtudes do reino na vida dos seus discípulos. Repare os versículos 15 e 16. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Eu não vou falar isso de novo porque eu passei mês passado falando sobre frutos da árvore, da videira, né? O que é o amor sacrificial que nos faz nação de sacerdotes, como Pedro falou aqui. Mas as pessoas precisam ver o amor de Deus na forma que nós falamos. Porque tem hora que nós agimos conforme o que está escrito nessa segunda parte aqui. Nós agimos como se não fôssemos escravos de Deus, mas escravos de toda a sistemática política dos reis do nosso país e desse mundo. Nós não somos escravos deles. Nós somos escravos de Deus. Isso nos faz livres. Mas essa liberdade não nos dá o direito de falar e fazermos o que quisermos de forma libertinosa, porque nós respondemos a um rei. Nós precisamos viver um cristianismo real. Nós precisamos de filhos, netos, homens, mulheres com valores do reino na política do Brasil e do mundo, dispostos a questionar até mesmo aqueles que caminham com eles de forma partidária. Não dá. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos concidadãos de um reino. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de um outro reino. E o que é uma embaixada? É um pedaço de um mundo dentro de outro mundo. É um pedaço de um país dentro de outro país. Nós fazemos parte de um pedaço de um país dentro de outro país. E nós representamos a embaixada e não o país onde nós estamos. E por fim, terminando aqui a minha fala, a plataforma do governo do reino apresenta unidade na pluralidade de pensamentos mediante o governo de Jesus.
Pedro aqui fez uma coisa fantástica, gente. Eu me apaixono mais pela Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia. Olha como é que ele dividiu essa história. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, tratem todos com o quê? Faz uma análise rapidinha de 30 segundos aí na sua cabeça. Pensa nos evangélicos que você conhece que estão na rede social falando de política. Quantos deles têm tratado os outros com respeito? Cada um na sua, não precisa nem dizer nome, é consciência. E depois Pedro vai falar ainda nessa primeira parte: amem seus irmãos em Cristo. A moça que colabora com a gente lá em casa, que eu citei aqui há algumas mensagens atrás, esse dia estava falando que isso é um quebra-pau na rede social, no WhatsApp da família dela, por causa de assuntos iguais a esse. E assim tem famílias se distanciando por causa de questões iguais a estas. Se isso acontece na família, gente, pelo menos na família da fé não deveria acontecer quando eu sei quem é o rei, de quem eu sou embaixador, qual é a minha cidadania. Porque ainda que meu irmão goste de um presidente diferente, dentro da construção dele de mundo, de vida, da cosmovisão política dele, ok, nós vamos ser adversários no pensamento, mas não podemos ser inimigos na fé. Uma coisa é ser adversário no pensamento, a outra coisa é a pessoa se tornar inimigo na fé por causa do seu pensamento. E Pedro fala: amem seus irmãos em Cristo. Na segunda parte, Pedro foi mais sublime. Eles falaram assim: se você entender bem que o que é de Deus e de César é de César, cumpram esses dois movimentos. Em primeiro lugar, sempre temam a Deus. Ele é o governo maior da nossa vida. E em segundo lugar, sempre respeitem o rei. Assim a gente aprende a votar sem devotar. E a Deus seja dada toda a glória. Que Deus nos abençoe.